Então, vamos iniciar aqui a nossa noite, o nosso segundo módulo, né? Previdência em Israel, workshop Finanças em Israel, apresentado por Carlos Leve. Então, eu passo a palavra Show. para o Carlos e a gente começa. Vamos lá? Bri- Vamos nessa. Boa noite, Lorena. Boa noite a todos. Quem Boa estiver em noite. Israel, quem estiver no Brasil também, perdendo esse domingo, que eu não sei se está ensolarado ou chuvoso, mas dando aqui a atenção para o nosso workshop, tá bom? Vamos só dar pequenas introduções. Primeiro que o outro workshop, o passado sobre previdência, tá gravado, já tá no YouTube, vai ser divulgado. Ele subiu no YouTube só ontem à noite, vai ser divulgado em todos os canais do Karen Ledidut e também no meu grupo de WhatsApp, tá bom? Agora, uma coisa muito importante: a gravação da última vez, ela veio sem a parte das perguntas. É, na verdade, no final foram 45 minutos de eu falando e mais uma hora de pergunta. Eu tirei as perguntas nesse primeiro momento porque tem problemas de direito de imagem, para não cair o vídeo do YouTube. Então eu peço para todos que no final, quem quiser fazer pergunta, mais ou menos que vamos convencionar que quem não quer ter a imagem aparecendo, fecha a câmera, tá bom? E quem deixar a câmera aberta é como se a pessoa já dá uma autorização prévia para ela aparecer, porque as perguntas são relevantes, elas também são parte do nosso encontro, tá bom? Tinha mais uma coisa, só que eu esqueci, eu vou Carlos, eu lembrar. tenho só uma pergunta para você. Desculpa, é uma curiosidade que eu estou do workshop passado, não tem nada a ver com a aula. Você tem Ah, uma imagem de fundo que parece o Rio de Janeiro, mas eu acho que não é, não, né? não, então, eu vou abrir uma exceção e te responder isso agora. Eu, graças a Deus, sou carioca tijucano. Essa imagem se chama do Morro da Tijuca. Faz parte da Tijuca, é como se fosse o Morro da Tijuca vendo a Baía de Guanabara, tá bom? É, tirei Lindo. a dúvida. Aí é aqui mais ou menos que eu Tirou, eu nasci. estava na dúvida e tinha certeza que era Rio de Janeiro. Não, é Rio de Janeiro, se chama Morro da Tijuca, tá bom? É, E tinha mais uma coisinha, calma aí, eu quase que lembrei. Ok. Citaram agora que da última vez, de repente, foi um pouco massivo, foi muita coisa. Eu tento falar devagar, eu vou falar mais devagar agora. O slide original que eu preparei para hoje, eu vi que estava muita informação. Então, eu resumi, eu não é que eu resumi, eu tirei os dois últimos módulos, deixei só uma parte. Eu botei aqui o meu relógio. Se eu ver que já passou muito tempo, então a gente vai parar de repente no meio e continuar da próxima vez, tá bom? Para as coisas ficarem bem claras e as pessoas conseguirem pegar, que apesar de ter a gravação, no ao vivo às vezes é mais simples das pessoas absorverem e fazerem perguntas, tá bom? Vamos começar. Hoje a gente está no nosso terceiro encontro, o segundo encontro que a gente vai falar sobre previdência. Avisos, mesmo aviso da última vez. Primeiro, se eu cito nomes de empresas, é só para ter realmente um exemplo real, mas isso não representa nenhuma opinião, nenhuma avaliação técnica. E também, nosso encontro é 100% focado no assunto e no contexto. Então, no final, as perguntas são direcionadas ao que a gente vai falar hoje. Eu também vi a minha gravação da vez passada, eu comecei a responder pergunta que, na verdade, a resposta é hoje. Então, vamos focalizar para as coisas ficarem bem claras e não se preocupem, todos os assuntos sobre previdência serão citados, tá bom? A gente vai fazer isso com calma e com precisão. Onde nós paramos? Nosso primeiro encontro, ele falou dessas três cores. O verde representa recursos financeiros, tá bom? O amarelo representa saúde e bem-estar. E o vermelho representa a vida. Vocês vão ver que isso de vez em quando ele aparece, de vez em quando não aparece nos slides, mas isso é uma representação sobre decisões financeiras, de que lado da balança os produtos ou os serviços aqui apresentados estão. Além disso, a gente falou principalmente de como funciona o sistema previdenciário em Israel, algo conceitual, tá bom?
Vou retornar como que é a nossa espiral de conhecimento. A gente começa com conceito, depois técnico e depois prático. Da última vez, eu acho que a gente fechou tudo que é ligado ao conceitual sobre previdência, e agora a gente tocou um pouquinho no técnico, e agora a gente vai focar mais no técnico. Vocês vão ver que o slide, mesmo que eu não goste de slide com muita coisa escrita ou muita informação, dessa vez eu tive que botar um pouco mais massivo para eu mesmo conseguir ter os gatilhos para lembrar de tudo que é informação também que eu preciso lembrar. É, tem matemática envolvida, tem percentual. Não se preocupem, o importante é prestar atenção, tá tudo gravado e a gente vai fazer essa jornada juntos, tá bom? Cronograma. Hoje a gente vai falar de direito previdenciário, quando a pessoa tem que começar a receber a previdência dela, vai falar sobre contribuição, sobre percentual, vai falar sobre coberturas de seguro, vai tocar em trocas de emprego, o que que acontece com a previdência quando a pessoa para de trabalhar, ou ela muda de emprego, ou ela fica um período sem trabalhar, e no final vai estar aberto para perguntas. Antes de iniciar, primeiro que eu acho que a melhor forma de explicar é dando exemplos, tá bom? A gente vai ter um exemplo, vocês vão ver que é o exemplo central da apresentação. Baseado nele, quer dizer que eu vou fazer todos os cálculos sobre previdência. É, o que significa isso? O que vocês vão ver agora não é exatamente o que vocês têm. É tudo baseado no exemplo, tá bom? Mas no final vai ficar muito claro que se vocês pegarem a sua situação e botar dentro do exemplo, vocês vão conseguir chegar nos números exatos. O produto previdenciário que eu estou usando para essa apresentação é a Pensia Macifá. Como a gente falou da última vez, existem 5 produtos: Pensia Macifá, Pensia Clalit, Bitur e Kupate Gemel. Tem mais um? Não, só tem esses 4. Hoje a gente vai ficar focado na Pensia Macifá. No nosso próximo encontro, a gente vai começar a tocar na Pensia Clalit, porque ela vai ser relevante, e muito importante para todos que estão presentes. Isso aqui é um apanhado geral, é muita coisa técnica, isso não é uma análise profissional, tá bom? Cada caso é um caso, tem que ser avaliado por um corretor ou por alguém que fez a pensa de vocês. Então, peguem isso como algo que é uma informação geral, não peguem isso como uma informação pessoal para fazer operações sozinhos, tá bom? É, eu queria começar com a diferença entre homens e mulheres em direitos previdenciários. A diferença entre homens e mulheres, só tem algum atrito em duas idades: 41 anos. A gente não vai falar disso hoje, mas com 41 anos, os direitos dos homens começam a ser menores do que os das mulheres, e com 60 anos para frente, que é a idade que, a priori, a pessoa já pode sair de previdência, começa a diferença de homens, mas isso não vai ser tocado agora nesse workshop sobre previdência. Futuramente, quando a gente fizer algum workshop sobre aposentadoria, aí sim vai ser tocado, mas é importante que vocês saibam que entre homens e mulheres, as únicas diferenças são nessas duas idades, 41 anos e 60 anos. Vamos começar com a pergunta: quando o meu empregador deve começar a pagar a minha primeira previdência? A pessoa chegou aqui, ou exemplo de um Olê Hadash, ou alguém que nasceu aqui e terminou o exército, nunca teve emprego, nunca teve previdência. Quando é que, por lei, o empregador tem que começar a pagar a pensão dele? Um segundo, deixa eu dar uma lida aqui, que hoje é muito técnico, eu tenho que me auxiliar aqui pelo que eu escrevi. Primeiro, a pessoa ela tem que começar a receber a previdência dela depois de 6 meses de trabalho, lembrando que ela não tinha pência antes. O pagamento da primeira pência não é retroativo. Ele começa a ser pago a partir desses 6 meses. A condição é válida a partir de 21 anos. O que significa? Alguém com menos de 21 anos, a pessoa começou a trabalhar com 18 anos. Pela lei, ela não precisa, o empregador não tem que começar a pagar a pência dela depois de 6 meses. Essa lei começa a partir dos 21 anos, mas ela também é contabilizado. Quer dizer, se ela começou com 20 anos e 8 meses,
quer dizer que ela vai passar do status de 20 para 21 anos durante o período. Esse tempo que ela começou a trabalhar antes dos 21 anos também vai ser contabilizado. Perfeito? Isso é realmente muito específico só para quem terminou, é muito jovem, então é muito nichado essa condição, mas de forma geral, após 6 meses de trabalho, o empregador tem que começar a pagar a previdência. Agora a gente vai começar com um exemplo. Para não ofender quem, mulheres e homens, eu convencionei quem estava no nosso primeiro workshop. Eu tenho minha família imaginária, que eu uso eles para dar exemplos. É o Yossi, é o marido, tem a Sara, que é a esposa, e a Fortuna, que é a filhinha deles. Isso é realmente só para os exemplos serem mais claros. Então a gente vai aqui partir do nosso amigo Yossi. O exemplo aqui do lado esquerdo vai ficar fixo, a menos que mude o status dele. O Yossi hoje tem 23 anos, tá bom? Todas as informações são relevantes. 23 anos, o Yossi é solteiro ainda. Esse é o primeiro emprego do Yossi. Ele é entregador de pizza. Entregador de pizza também é uma informação relevante, vocês vão ver daqui a pouco. O salário dele é 10 mil shekel. Eu sei que é muito para o entregador de pizza, mas vamos botar esses números redondos para ficar mais fácil de calcular. E o Yossi começou a trabalhar no dia 15 de 2 de 2026, tá bom? Vamos contar agora 6 meses para frente. A partir do dia 16 de 8 de 2026, vamos ficar focado que a gente está no exemplo do Yossi. A partir do dia 16 de 8 de 2026, o empregador do Yossi, ele vai ser, pela lei, ele vai ter que começar a contribuir para a previdência do Yossi, tá bom? Mas ele não vai pagar nesse dia exato, porque é uma troca de meses. Quer dizer que do dia 16 até o dia 31 de 8 de 26, vai começar a contabilizar o primeiro depósito da pensão dele. Ele vai ser pago. Quem não está em Israel, quem ainda não trabalhou aqui, tem que saber que o depósito do previdenciário, a gente no Brasil também, eu não sei como é no Brasil, para falar a verdade, mas se você trabalha um mês completo, logo depois você vai receber o seu salário. Às vezes é convencionado entre o dia 1 ou dia 10 em Israel, vai depender, mas isso tem que acontecer entre 1 e 10. E junto com o pagamento do salário, tem que ser pago também a previdência. Perfeito? Então, relativo ao tempo de que o Yossi terminou esses 6 meses até o final do mês, vai ser paga a primeira parcela da previdência dele, vai ser feita no mês 9 de 2026. Perfeito? É, o que que tem que acontecer no dia 1 de 8 de 2026, no mês que o Yossi, agora é o mês que ele entrou, que ele vai ser, a previdência dele vai ser compulsória por parte tanto dele quanto do empregador. O empregador do Yossi, ele vai ter que chamar ele, tá bom? E se o empregador do Yossi não chamar ele, eu aconselho a todos, se tem já essa informação da primeira previdência, já marca na agenda e não chamar o empregador no mês da Previdência, com pelo menos um mês de antecedência, tá bom? Eu estou falando agora qual seria a situação ideal. No primeiro mês, no primeiro dia do mês 8, o empregador do Yossi tem que chamar o Yossi de lado e falar: Yossi, você não teve pência até hoje. A partir desse mês, o dia 16, no nosso exemplo, eu vou ter que começar a contribuir para a sua pência. O empregador vai contribuir, o Yossi também vai contribuir a parte dele. A gente vai chegar nisso daqui a pouco. E pela lei em Israel, isso é uma falha em muitos lugares. O empregador dele ele só tem duas opções a apresentar para o Yossi. Primeira opção, ele vai perguntar: Yossi, você tem alguma preferência sobre aonde você quer contribuir a sua pência? Ou você tem um corretor que vai cuidar da sua pência? Essa é a primeira opção. Se o Yossi falar não para essa opção, o empregador ele é obrigado a abrir uma pência em uma opção default, padrão, tá bom? Eu já vou explicar o que é essa opção. Existem muitas situações em Israel, primeiro, que a primeira que isso é proibido por lei.
o empregador falar: eu só vou abrir a pência se você usar o meu corretor. Isso é proibido. Aqui em Israel, o trabalhador tem total autonomia de escolher para onde vai a previdência dele. Isso é totalmente proibido. Existem casos que o empregador ele fala: ó, se você não tem um corretor, eu posso te indicar um. Isso é meio um terreno um pouco cinzento, tá bom? Quem passou por isso não tem que ficar assustado de início. Existem empresas grandes com muitos funcionários que o empregador ele tem algum tipo de benefício para os funcionários dele dentro de uma corretora específica. Ele pode apresentar isso para o IOSSE, mas o IOSSE ainda assim não é obrigado a aceitar, tá bom? É, vamos passar para o próximo slide. O que que seria uma pência default? Em Israel, há mais ou menos 8, isso eu esqueci esse dado, mas ou 8 e 10 anos, o governo ele viu que existia os empregadores eles não faziam as coisas de forma correta para os funcionários. Então eles criaram se chama Berirat Merdal. Se eu for traduzir isso para o português, vai ser mais fácil traduzir para o inglês. Realmente é a pência default, é a opção padrão. O governo de início ele mandou, é como se fosse um mehraz, que é tipo um leilão. O governo falou, ó, quem me dá as melhores condições para qualquer trabalhador, independente do salário dele, da condição de saúde dele, da condição civil dele, ele falou, quem me dá as melhores opções para os trabalhadores. Esse leilão já mudou com o tempo, já saíram empresas, entraram empresas. As empresas de hoje são MOL, Meitav, Infinity e Altshuler, tá bom? Essas quatro são casas de investimento, elas não são seguradoras. As seguradoras elas saíram desse leilão. Então, hoje em dia, um empregador que, no caso do Yossi, o Yossi falou, ó, eu não tenho corretor, eu não tenho nenhuma preferência, ele é obrigado a usar uma dessas, a usar não, a abrir a pência do Yossi em uma dessas quatro empresas, tá bom? Então quem aqui hum, trabalha e nem sabe essa pergunta que o empregador faz e muitas vezes ela vem num papel e o empregador entrega para o funcionário e fala assim, ó, a partir desse mês você tem que contribuir para a pência e nesse papel está escrito isso, mas as pessoas tanto o Olê Haddad, também israelense, nem lê Feito isso umas direito. cagadas aqui na Vitor É, Reni. Olha a carta do doutor Otávio. Está dentro. às vezes a pessoa ela nem lê isso direito, mas vai estar escrito lá se você quer escolher um corretor ou uma das quatro opções. Essas opções, elas são, as condições são idênticas, elas são padronizadas. A diferença entre elas, entre essas casas de investimento, realmente vai estar nos planos de investimento, que não vão ser citados hoje, vai ficar para a próxima vez, mas as condições de receber um empregador, um funcionário, elas são idênticas. Além dessas quatro opções, a gente está falando sempre de Pensia Makifá e Pensia Clalit, tá bom? Outros produtos previdenciários têm mais opções, mas tirando o default, as padrões, a gente vai ter mais 5 opções, que são 5 seguradoras em Israel, são as 5 maiores seguradoras em Israel. Eu queria também voltar aqui muito importante. A ordem que eu pus aqui foi a ordem que eu lembrei. Aqui não tem melhor ou pior. Sempre deixar isso bem claro. Essas são as opções. Não tem melhor ou pior nessa lista. Mesma coisa aqui. Existe a Arel, a Fênix, a Migdal, a Klal e a Menora. Eu só queria botar agora um adendo que quando a gente está falando dessas seguradoras e dessas empresas default, se vocês têm vou dar só um exemplo, se vocês têm um seguro de carro na Fênix, vocês vão ver que o nome da empresa vai estar escrito Fênix Bitur, Fênix Seguro. Quando a gente está falando de produto previdenciário,
O nome da empresa mãe é o mesmo, só que ele vai ter outro nome. Vai estar escrito Fênix, Pensia, Wegemel. A mesma coisa Arel, a mesma coisa Migdal e a mesma coisa essas quatro empresas. Vai ser MOL, Pensia, Wegemel, Meitav, Pensia, Wegemel e assim por diante, tá bom? Existe uma divisão entre o que se trata de produtos previdenciários, tanto em casas de investimento quanto em seguradoras, do que se trata de produtos de seguro. Essa divisão foi o governo obrigou eles a fazerem para as pessoas não acharem que o dinheiro da previdência está sendo investido em outra coisa ou usado para outro fim. Então as coisas são muito, isso é muito a regulamentação de previdência em Israel, ela é muito severa. Então, todas as empresas abriram mais uma empresa só para poder absorver fundos previdenciários. Então, essas são as opções que não são as default. Perfeito? Ok. Pergunta: qual o percentual de contribuição? Agora que o Yossi abriu a pência dele, qual o percentual que vai ser de contribuição? Como é feita essa divisão? Uma parte da divisão é a parte do empregador destinado ao fundo previdenciário do IOSSI. Isso vai ser entre 6,5% e 7,5%, tá bom? Isso vai para o fundo de previdência do IOSSI. Da mesma forma, o IOSSI em si, ele também vai contribuir, vai sair do salário bruto dele. Se a gente está falando de um salário de 10 mil shekel, ele não vai receber mais o salário integral. Uma parte vai para a Previdência, e isso vai ser entre 6% e 7%, tá bom? Quando eu falo máximo, é o máximo mesmo. A pessoa não pode passar desse percentual. E como a gente falou da primeira vez, isso é um ponto, isso é um dos poucos pontos que a pessoa tem algum tipo de alguém que não é autônomo, ela é funcionária. Isso aqui é um dos poucos pontos que a pessoa tem algum tipo perdi a palavra em português, mas de autonomia para mudar o quanto ele contribui para o fundo previdenciário dele. Além disso, tem o fundo indenizatório, que é pago por parte do empregador. Ele se chama Pitsuim, para quem está aqui em Israel já ouviu esse nome com certeza, e ele vai ser ou 6% ou 8,33%. O número é meio estranho, a gente já vai explicar ele. Então, esses são os componentes da contribuição mensal do IOSSI. A parte do empregador dele que vai para o fundo, a parte dele que vai para o fundo e a parte do empregador que vai para o fundo indenizatório. Vamos falar agora um pouco sobre esses números, esse número meio estranho, 6%, 8,33%. A maioria das pessoas tá nesse tipo de contribuição, 6%. O que que significa? O fundo indenizatório, ele, a princípio, ele é feito realmente para a pessoa quando ela para de trabalhar. É como se fosse uma indenização para ele, e que originalmente era para quando o empregador ele demitia o funcionário, então ele tinha que pagar como se fosse uma rescisão. Esse fundo indenizatório, para aumentar a previdência das pessoas, ele foi embutido dentro da Previdência. Antigamente, como a gente falou no nosso primeiro encontro, até 2008, a maioria das pessoas nem tinha previdência, então esse fundo indenizatório era de acordo com a lei, aí a pessoa ela fazia de tudo para ser demitida, para receber esse dinheiro. O governo, ele primeiro, ele estabilizou, ele classificou esse dinheiro como sendo um dinheiro previdenciário. Então ele entra de forma automática todo mês. Qual a diferença entre 6 e 8,33%? Quando a pessoa em Israel, vamos pular, vamos passar por um pouco para direito trabalhista. Quando a pessoa em Israel ela é demitida, a princípio, eu vou falar agora a lei seca, ela tem alguns nuances, mas para cada ano de trabalho, a pessoa tem que receber um mês de salário,
tá bom? Então, se o Yossi trabalhou como entregador de pizza durante 3 anos, recebendo o mesmo salário de 10 mil shekel, a priori, se ele foi demitido depois de 3 anos, ele tem que receber, ele tem que ser, a rescisão dele vai ser de 30 mil shekel. Agora, se a pessoa se demite, ela pediu para se demitir, pela lei, o empregador não tem que pagar nada. Quando a gente fala de 8,33, tá bom? Quer dizer que o empregador ele já contribui todo mês com um dozeavos do salário. O que que significa? Quando a pessoa termina de trabalhar, independente de quanto tempo ela ficou, e independente se ela pediu para se demitir, e se ela pediu para sair ou ela foi demitida, tudo que o empregador deveria de pagar para ela já está dentro do fundo de previdência dela. Agora, quando o empregador ele bota em 6%, ele toma um pouquinho de risco. Qual o risco? Se a pessoa se demite, agora o empregado, o nosso amigo Yossi, depois de 3 anos, se demitiu, o empregador não precisa completar nada do que já está no Spitzuim dele. Ele escolheu uma classificação menor, 6%, mas pela lei ele não teria que pagar nada a mais. Mas importante, se agora o Yossi, ele é demitido, o empregador ele vai ter que completar tudo que ele não contribuiu para os Pitsuim, só que ele vai depositar dentro dos Pitsuim do Yossi. Não é que ele vai dar na mão do Yossi. No último mês, ele vai fazer um cálculo, e esse cálculo, no final das contas, sai mais caro para o empregador do que se ele pagasse 8,33. É difícil falar toda hora 8,33, mas tudo bem. Mas se vai sair mais caro, porque o cálculo vai ser em cima do último salário do Yossi. Eu não vou entrar agora em muitos detalhes, mas o que vocês têm que saber, se vocês verem no seu Tlus, vai estar escrito quanto que saiu para os. Vou voltar uma tela para ficar mais claro. No Tlus vai estar escrito quanto que o empregador pagou para o fundo. No mesma linha vai estar quanto o empregador pagou para o fundo de indenizatório. E em outra parte, no nosso próximo encontro, a gente vai passar por um Tlus Mascoret para vocês verem quanto que o Yossi contribuiu, tá bom? Então, agora não vai estar escrito em percentual, vai estar escrito o valor do salário, e aí a pessoa tem que fazer uma conta para chegar nesse número. Não é uma conta complicada. Vamos dizer que o Yossi, o salário dele é de 10 mil shekel. Se no Spitzuim tiver escrito 600 shekel, quer dizer que a contribuição dele é 6%. Se tiver escrito 833 shekel, a contribuição dele é 8,33%. É algo muito importante. De quem é o fundo indenizatório? O fundo indenizatório não é do empregado, do funcionário, de forma automática, tá bom? A princípio, o fundo indenizatório pertence ao empregador, e na hora que termina o contrato de trabalho entre os dois, há algumas possibilidades. Um segundinho. Ok. Quando a pessoa começa a trabalhar, ela já pode definir de quem é esse fundo indenizatório. Existe um mecanismo chamado Seif 14, artigo 14, que, de forma automática, o empregador já abre mão do fundo indenizatório, tá bom? Algumas pessoas têm isso, numa avaliação previdenciária, isso já fica bem claro. Empresas de grande porte, eles sim se preocupam com isso. A pessoa que trabalha numa loja que tem 4, 5 funcionários, na verdade, o corretor ele vai ter que instigar o empregador a assinar esse artigo, tá bom? Isso é muito bom para o funcionário. Agora, se a maioria das pessoas que não estão em empresas grandes, esse artigo 14, ele não é vigente. O que que acontece?
primeira coisa importante que eu até esqueci de pôr aqui. Quando o fundo indenizatório ele pertence ao empregador, tá bom? Significa que também o plano de investimento que o funcionário quer escolher para o fundo dele, a parte do fundo indenizatório vai depender de uma autorização do empregador. A gente não vai se estender muito por isso hoje, vai ser no nosso próximo encontro, mas leve em consideração, se a gente pegar todos aqueles percentuais, o fundo indenizatório no final ele representa um terço da contribuição mensal. Então, o plano de investimento dentro do fundo indenizatório, ele também ele faz muita diferença no futuro quando a pessoa, o quanto é o rendimento do carry dele. Agora, algo importante, quando a pessoa termina de trabalhar, o fundo indenizatório, mesmo que teoricamente, na prática, pertence ao empregador, mas ele tem que passar para o empregado, então o empregador ele vai ter que dar uma carta de liberação para o fundo indenizatório do empregado, tá bom? Agora, é nesse momento que eu vou dar um exemplo, que creio que não é um exemplo que está entre nós, mas aconteceu, por exemplo, ano passado, um, é, só para vocês terem um exemplo real. Numa empresa grande de Israel, uma pessoa que trabalhava no recursos humanos, ele pediu um aumento, não deram o aumento para ele, e ele divulgou a lista de salário de toda a empresa. Ele mandou por e-mail um Excel de toda a lista de salário da empresa. Isso é um caso de crime. Nesse caso, o empregador ele pode reter o fundo indenizatório do empregado e tomar para ele. Isso é um processo legal que ele tem que ser muito rápido, mas isso acontece. Quer dizer que isso também vai ser um mecanismo. Vamos dizer que a pessoa agora cometeu um crime dentro, se Deus quiser, não tem nenhum exemplo desse entre nós, mas ela cometeu um crime dentro do emprego dela ou ela fez algum tipo de algo ilícito. O primeiro mecanismo que o empregador pode agora tomar dinheiro do empregado é esse, tá bom? Então, o fundo indenizatório ele fica num status de stand-by até ele ser realmente liberado, e ele só é liberado quando a pessoa muda de trabalho. Lembrando que todos esses componentes, tanto o fundo de previdência, o fundo indenizatório, de cada parte que cada um deu, ele sempre vai ter, isso é um termo técnico, ele vai ter a tseva shelo, ele vai ter a cor dele. O que que significa? Quando a pessoa troca de emprego, cada depósito ele vai estar relacionado a um empregador específico. Isso vai ser até a pessoa sair de pênsia, tá bom? Então, o dinheiro não se mistura entre empregadores. Ele sempre vai estar relacionado a algum empregador, e mesmo que uma pessoa troque de gestora, ela sai de uma. Vou dar agora um exemplo: ela saiu da Arel e foi para a Fênix. Quando o dinheiro é transferido, todas as informações, que o nome disso técnico se chama SADIN, ele vai estar, ele é como se fosse lençol, todas as informações de depósito, quem era o empregador, quando foi feito cada depósito, vão passar para a nova gestora, tá bom? É, Vamos continuar aqui. A gente agora eu já botei aqui um exemplo na prática. O nosso amigo Yossi tem um salário de 10 mil shekel, quer dizer que a contribuição, a gente vai convencionar que a contribuição dele é a mínima, tá bom? São 6,5% do empregador pro fundo de pensão, 6% do Yossi, do que vai sair do salário dele para o fundo de pensão, e mais 6% de fundo indenizatório que vai sair do empregador. Quer dizer que com um salário de 10 mil shekel, o Yossi vai sair do bruto do salário dele 600 shekel, e além disso, o empregador dele vai pagar mais 650 como fundo, e mais 600, fundo de pensão, e mais 600 shekel no fundo indenizatório, contabilizando um total de 1.850 shekel por depósito mensal, tá bom? É, O ritmo tá bom, Lorena? Queria saber. Perfeito. Tá bom? Sim,
vamos continuar, eu sei que é muita informação, então vamos continuar. De qualquer forma, está tudo sendo gravado, mas se alguém tiver Com alguma certeza. dúvida, já anota agora num papelzinho e aí no final eu respondo, tá bom? Vamos continuar agora. Mas de fato, aí é a pergunta. Esse dinheiro todo, esqueci o número, 1850. Esse dinheiro vai entrar de fato na conta do Yossi? Não. Esse dinheiro não vai entrar ele na sua totalidade. Agora vai ser a taxa de gestão da seguradora ou casa de investimento. Nada de graça. Então, a gestora, ela vai cobrar uma taxa, duas taxas são cobradas na Previdência, tá bom? E agora eu vou botar um asterisco que não está escrito aqui. Pela lei, a única forma de uma gestora de previdência ganhar dinheiro, dela ter o rendimento dela, é por essa taxa de gestão. Ela não tem acesso ao dinheiro que as pessoas depositam. Ela só faz a gestão de todo esse montante. Vocês vão ver na continuação que não é só na parte de rendimento, na parte também de seguros. A seguradora ela faz toda essa gestão. Isso torna a gestão dos fundos muito mais eficiente. A seguradora ela não tem nenhum tipo de perda ou ganho quando ela paga um seguro de perda de capacidade laboral, por exemplo. Ela usa dinheiro de dentro do fundo. Então, a única forma das seguradoras ou das casas de investimento ter algum tipo como que elas ganham dinheiro em fundos de investimento é dentro das taxas de gestão. Como funcionam as taxas? Agora eu botei sim a Pensia Clarita aqui, que a gente só vai entender ela no nosso próximo encontro, mas para vocês já terem uma ideia. Eu botei aqui qual é o máximo delas, tá bom? Na Pensia Macifá, são duas taxas. Uma taxa de depósito, quer dizer que o dinheiro já come a taxa dele já no depósito. Vamos dizer que o depósito é de 1.000 shekel. Então, 60 shekel a seguradora já vai pegar para ela. E também tem a taxa do fundo, do saldo, que aqui eu estou dando os exemplos, qual é o máximo que pode ser cobrado hoje em dia. No depósito é até 6% e a taxa do fundo é até 0,5%. Quando a gente está falando de Pensia Clali, a taxa de depósito é até 4% e a taxa do fundo é até 1,05%. Eu já falo para todo mundo que observou viu o seu relatório anual ou entrou no site da sua seguradora, quem vê esses dois números aqui, que é a taxa de depósito, isso tem que ser bem gritante no site por lei e mais gritante ainda no relatório anual. Quem paga 6% no depósito ou 0,5% no fundo, isso aqui é muito dinheiro. Só quem não administrou nada, ele deixou a pensa dele totalmente abandonada, vai chegar nesse número aqui, porque dá para pedir desconto, dá para mudar de gestora, tem muitas mecanismos para melhorar isso, e isso aqui faz muita diferença. E eu já vou adiantar algo muito importante para o nosso próximo encontro. Entre a taxa de depósito e a taxa do fundo, a mais importante é a taxa de fundo. Vocês verão que se a gente passa um simulador previdenciário, uma taxa vale mais a pena ter uma taxa de fundo muito baixa, mesmo pagando uma taxa de depósito bem alta, porque isso vai estar sempre em cima do fundo acumulado. No primeiro mês, o nosso amigo Yossi vai ter 1.830 cheques depositado, só que no outro mês vai ter o dobro. Depois de um ano é vezes 12. Depois de 10 anos é vezes 120. Então, o que mais come dinheiro da Previdência é a taxa do fundo. Essa aqui é a mais importante, tá bom? Dito isso, a gente vai começar agora a entrar nas diferenças entre o plano default, aquelas três gestoras que a gente falou no começo, e as outras gestoras. Como funciona o plano default? O plano default eles têm que ter uma taxa muito menor
durante 10 anos de forma automática. Isso dá uma vantagem muito grande para quem tem salário baixo. É, é muito injusto, mas as melhores taxas de gestão, como que você consegue uma melhor taxa de gestão? É quem tem um salário mais alto. Acaba que quem tem um salário baixo, ele paga as taxas de gestão mais altas, tá bom? O que os planos default vieram dar as mesmas condições para todo mundo? Primeiro que eles têm uma taxa de default automática de depósito 1%. Olhem, é um sexto do que é o máximo, tá bom? É muito menor. E a taxa do fundo, do saldo, é 0,22%, menos que a metade, tá bom? Eu já vou falar alguma coisa técnica. Quando eu preciso agora avaliar uma taxa de gestão, eu tenho que usar esses números aqui e não os números máximos. Isso é uma visão real do que pode ser, do que pode chegar uma taxa de gestão. Então, se a pessoa ela tem, eu vou falar mais ou menos como funciona, até 8.000 shekel aproximadamente, essa vai ser a melhor taxa de gestão que uma pessoa vai conseguir, tirando em algumas situações que ele consegue um desconto extra. Mas, quando eu faço uma avaliação previdenciária, quando eu passo o simulador, o comparativo que eu uso são essas duas taxas eu consigo para qualquer pessoa. Eu não preciso usar a maior taxa, eu posso usar essas duas, baseado nelas, o simulador, ele vai ver a taxa, o fundo futuro, e aí dá para avaliar se vale a pena, é melhor passar por uma taxa de gestão menor, dependendo da taxa, da margem salarial, ou mantendo um plano default com essas duas taxas, e vai ser o melhor que, vamos dizer que no nosso exemplo do Yossi, que a gente pode fazer num primeiro momento, tá bom? Vamos passar agora para a cobertura de seguros. Cobertura de seguro, parte um. Primeiro que a gente tem que falar que toda a previdência ela tem dois seguros embutidos. Um é o perda de capacidade laboral e o segundo é o seguro de vida, se chama Sherim, seria de beneficiários. Mas antes de falar deles, tem que lembrar que toda abertura de pência, na primeira vez, vai ter uma declaração de saúde, tá bom? Existem vários acordos, por exemplo, eu tenho alguns acordos com algumas seguradoras, por exemplo, que eu não preciso fazer a declaração de saúde para o cliente. Isso também, opções default, aquelas quatro opções, elas já é embutido isso, que elas não precisam de declaração de saúde. Isso é muito importante. É, Principalmente para quem já tem algum tipo de pré-existente, tá bom? A gente já vai citar aqui qual é a importância, mas quem tem algum pré-existente, alguma doença pré-existente, que pode ser de colesterol até alguma doença grave anteriormente, diabetes, existem, ou um problema ortopédico, por exemplo, isso é importante. Alguém já teve uma operação no meniscos, então não fazer declaração de saúde é muito importante de início, porque a seguradora ela pode já aplicar, logo na primeira emissão, algum tipo de exclusão nas coberturas, tanto de invalidez quanto de seguro de vida, tá bom? O que significa exclusão? Quer dizer que, na situação específica do segurado, se acontece, por exemplo, um caso de invalidez, naquele exemplo que eu dei do meniscos, se ele não pode trabalhar porque ele teve algum tipo de problema no joelho, no meniscos, que teve um agravante, se a pessoa fez uma declaração de saúde e deu algum tipo de exclusão, só um segundo, beber uma água. Quer dizer que ela não vai ter cobertura em cima do pré-existente dela. Então, quem tem algum pré-existente, importantíssimo, cuidar para ela não ter, para a primeira pência não ter declaração de saúde. Agora, eu só vou falar que vamos dizer que a pessoa, a única opção que ela tem é o default, só que ela quer estar em outra seguradora, dando só um exemplo, ela quer estar na Migdal, que não tem, que tem declaração de saúde. Existem alguns mecanismos que um corretor consegue fazer para botar ela em uma e depois passar para outra e não precisar de declaração de saúde. Mesmo assim, eu vou lembrar aqui algo importante.
mesmo que a pessoa não teve declaração, não fez declaração de saúde na abertura da pência dela, os primeiros 5 anos, isso é bastante tempo, ela vai ter, de forma automática, uma carência para alguma doença pré-existente, tá bom? Quer dizer que mesmo que a seguradora nem sabe, vamos dizer, vamos voltar ao nosso exemplo do meniscos. A pessoa tem um problema no meniscos, ela entrou numa pência sem declaração de saúde, tá bom? E depois de 3 anos ela teve um problema, a seguradora ela vai pedir o histórico de saúde dela. Se ela viu que esse problema é anterior ao dia que ela começou a previdência dela, ela também vai ter uma exclusão de forma automática, tá bom? Existe alguns mecanismos para, não vou falar burlar, mas para suplementar essa situação, mas tem que lembrar desse ponto que é importantíssimo. Por isso que os primeiros 5 anos de pência, para quem tem algum pré-existente, é um momento um pouco de tensão. Quem não tem nenhum problema de saúde, é mais ou menos que isso não faz muita diferença, tanto fazer a declaração de saúde, tanto entrar sem declaração de saúde, mas isso é mais relevante para quem já tem algum pré-existente, e pré-existente pode ser muita coisa, tá bom? É, Seguro de invalidez. Deixa eu só ver o horário, Lorena, 20h52. Vamos continuar com mais um pouco, não é? Ou você Ok, acha que. pode ser Não, mais um vamos pouquinho? continuar. Que eu vou Ah, falar, a gente está em 20 de 67. Vamos tentar mais um pouquinho, tá bom? ok. O que é o seguro de invalidez? Seguro de invalidez, por padrão na Previdência, ele cobre 75% do salário. Eu já vou começar aqui com um exemplo para as pessoas entenderem. O Yossi, com salário de 10 mil shekel, a cobertura dele é de até 7.500 shekel. A gente já vai explicar o que é esse até. Esse percentual também pode ser cortado pela metade. A pessoa pode escolher não ter 75%, ele descer isso para 37,5%, exatamente metade. Não recomendo isso. Existem pessoas que pedem isso. No caso, vocês verão que na continuação, esses seguros, eles têm um valor, ele tem um preço, ele tem uma prémia, que ele é debitado do fundo. Tem pessoas que falam assim, eu prefiro não pagar o prêmio e eu quero ter mais dinheiro para o fundo e menos dinheiro para cobertura, tá bom? No fundo de pensão, esse é o mínimo que a pessoa pode escolher. Se ela quiser realmente eliminar completamente a cobertura dela de perda de capacidade laboral, cobertura de invalidez, ela vai ter que escolher outro tipo de produto previdenciário. É, ok. Por que é até 75%? Para acionar o seguro, a pessoa tem que ter recebido, no mínimo, 25% do Bitur Leumi. Quando a pessoa tem algum tipo de invalidez, ela vai ter que acionar, quando ela tem uma pência, ela vai acionar dois órgãos. O primeiro é o Bitur Leumi, tá bom? As pessoas pagam o Bitur Leumi exatamente para isso. E o Bitur Leumi vai começar a avaliação prévia deles. O Bitur Leumi, às vezes, é um órgão que é demorado, mas é parte do procedimento, é entrar com um pedido para o Bitor Leumi, e ela vai ter que ganhar pelo menos 25% do Bitor Leumi para começar, para acionar a pência, tá bom? É, ok. Que se a pessoa, vou dar só um exemplo prático aqui, a pessoa entrou com um pedido no Bitur Leumi, e o Bitur Leumi, geralmente no primeiro momento, ele tem Nehut Zmani, ou Nehut é Letzmitut, quer dizer que é invalidez permanente ou invalidez temporária. No primeiro momento, o Bitur Leumi sempre vai dar temporária, e o Bitur Leumi nunca decide, mesmo em casos extremos, o Bitolomei ele sempre vai ter um procedimento que é demorado, mas o Bitolomei ele não vai também deixar a pessoa sem ter comida. Então, ele vai dar uma invalidez temporária, ele já tem um cálculo deles, tá bom? E a partir dessa temporária, vamos dizer que a pessoa ganhou 20% de temporária, ela não vai poder acionar a previdência dela. Agora, se ela ganhou de 25 para cima, ela já aciona a pência dela, tá bom? Uma coisa muito importante, existem critérios para avaliar a condição de invalidez de uma pessoa.
Essa é a parte mais complexa da cobertura de invalidez. Ela é baseada e essa também é a maior deficiência e uma das únicas deficiências do Querem Pensия, tá bom? A invalidez ela vai ser avaliada em formação, capacitação e experiência. Complicado para entender, eu vou dar um exemplo prático, tá bom? É, Vamos dizer que uma pessoa ele é engenheiro e ele trabalha no escritório de engenharia. Um belo dia ele resolveu ser professor de direção. Quer largar a engenharia e ele quer ser professor de direção. E ele teve um acidente que, infelizmente, ele perdeu um pedaço da extremo. Uma perna dele foi amputada. Professor de direção ele não pode ser. A Pensia vai avaliar qual é a formação, a capacitação e a experiência dele. O que que a Pensia vai responder para ele? Olha, para você ser professor de direção, você não vai conseguir mais, mas a sua formação e a sua experiência e a sua capacitação é de engenheiro. Então, volta a ser engenheiro e, se tiver alguma diferença salarial, a gente pode, eles vão fazer aí sim vai ser um cálculo mais complexo, mas eu dei um exemplo muito extremo. Existem exemplos mais, é, mais, é, mais complexos, principalmente de quem trabalha em escritório, quem é trabalhador livre. Eu não sei se tem essa classificação em português, mas aqui se chama Tzavaran Lavan, Tzavaran Kahol. Existe colarinho branco, colarinho azul. Me corrijam se no Brasil existe isso também. Colarinho azul, que eu não conheço essa classificação, mas colarinho azul realmente são funcionários de chão de fábrica, pessoas que. Isso eu estou falando em hebraico. Pessoas que trabalham fisicamente, então eles são um pouco mais simples de definir. Uma pessoa que trabalha em um maquinário, se ele não tem um dedo, ele não vai ter como trabalhar. Agora, quem trabalha dentro de escritório já é algo mais complexo. Essa parte aqui é uma parte que todo mundo que tem algum tipo de trabalho, que a classificação dele pode ficar numa zona cinzenta, existe um seguro bem específico para ele. A gente vai falar daqui a pouco, se a gente chegar lá, mas isso aqui tem que tomar cuidado para a pessoa estar realmente protegida com um seguro de invalidez. Período de espera para acionar a seguradora, a pessoa tem que esperar pelo menos 90 dias, tá bom? O Bitur Leumi também tem um período de espera. Eu não sou especialista em Bitur Leumi, mas a pessoa ela primeiro tem que matar todos os dias de doença que ela tem no trabalho e depois tem mais 30 dias, se eu não me engano, e aí ela pode dar entrada no Bitur Leumi. A Pense ela é um pouco falha nisso, demora 90 dias para poder a pessoa começar a dar entrada na Pense dela. Existem mecanismos que a pessoa na emissão, e isso é um trabalho de um corretor, para melhorar essa condição, ele consegue diminuir para até 90 dias e receber tudo retroativo. No default, depois de 90 dias, não retroativo, tá bom? É, segundo- Ok. Exemplo prático de invalidez: o Yossi sofreu um acidente, infelizmente incapacitou ele de trabalhar como entregador de pizza, tá bom? Por isso que eu falei que o emprego do Yossi agora de entregador de pizza é mais ou menos, é bem difícil ele ter algum tipo de invalidez que ele não consegue ser entregador de pizza, mas vai conseguir ser alguma outra coisa. É o que eu falei da classificação específica. Então, ele recebeu do Bitor Leumi 25% de invalidez, ele vai receber da Pensia, vamos dizer que a gente está falando de uma situação ideal, deu tudo certo, foi reconhecido, a Pensia vai dar para ele os outros 25%, e o salário dele, e vai ser salário, a todo mundo que trabalha aqui completa aquele TOEFL meia errada, aquele formulário 101, ele vai, vai completar esse formulário para a seguradora. A seguradora vai dar um plus para ele, é como se ele fosse um funcionário
da seguradora. Exatamente como a pessoa tem um trabalho, é a mesma coisa, vai funcionar junto à seguradora. A seguradora vai completar os outros 75% de salário dele e o Yossi vai ter 10 mil shekel no final do mês. Além disso, qual a importância do seguro de invalidez? Agora o Yossi ele não trabalha em lugar nenhum. Como fica a previdência do Yossi nisso? A seguradora ela vai pagar praticamente integral a previdência dele. Quer dizer que além do salário, ela também vai contribuir para a previdência. Aquele percentual que o empregador do Yossi nesse caso, se ele está em situação de invalidez, o empregador não é mais função, o Yossi não trabalha mais lá, então a seguradora vai cuidar também do salário e também da contribuição mensal da previdência. Esse seguro ele só vai durar até os 67 anos, quando na teoria o Yossi, vamos dizer que ele agora realmente ele está em invalidez fixa, invalidez definida. Com 67 anos, ele não vai receber mais invalidez da seguradora, ele vai sair de pênsia. Agora ele já tem um fundo dele, a seguradora vai trocar de lugar. Ela vai pagar, se chama, ele vai sair de Kitzbat Nehut, de pensão por invalidez, para passar para o Kitzbat Zikna, para pensão por idade, por velhice. A palavra é meio feia, mas essa é a tradução. Então, esse seguro ele vai estar ativo até os 67 anos, tá bom? Eu acho que. Eu esqueci, eu esqueci de pôr aqui um exemplo importante. Se a gente trocar esse número aqui, vamos dizer que o Bitur Leumi, por que está escrito que o Yossi vai receber até 75%? Porque se o Bitur Leumi aqui ele reconhecer 50% de invalidez do Yossi, a seguradora não vai pagar 75%. Ela vai completar até 100%. Ela só vai dar 50% de invalidez para o Yossi. Não tem como ganhar dinheiro com o seguro em Israel, tá bom? Então, esse número é mínimo 75. Agora, se o Bitul Leumi, por exemplo, ele der 100% de invalidez, isso existe. Quer dizer que a seguradora não vai dar nada. É muito complexo para a gente explicar agora nesse workshop, mas a pessoa pode ganhar até 110%. A gente vai falar disso de repente bem lá para frente, que isso é muito nichado, mas a pessoa pode trabalhar, ganhar também Bitur Leumi, ganhar também a pência e chegar até entre 110% e 120%. Tá bom? Pontos importantes. A cobrança do prêmio da pência, do cobertura de invalidez, isso não é de graça. Na verdade, isso é um dos seguros mais caros que tem dentro da pência. Quando a gente chegar no simulador, vocês vão ver o número. Ele é cobrado automaticamente. A gente falou que tem um depósito 1.800 e alguma coisa. Todo mês, quando a pessoa deposita, primeiro que é debitado, tem a taxa de gestão, tem o prêmio. Prêmio é uma palavra técnica para o pagamento de um seguro. O prêmio também é debitado de forma automática quando a pessoa faz cada depósito. Vigência da cobertura. O Yossi, ele só vai estar coberto a partir do primeiro depósito da pência. Naquele nosso exemplo, que o primeiro depósito vai ser no mês 9 de 2026, mesmo que a pência dele foi emitida, até o empregador efetuar o primeiro depósito, a pência existe, está lá, tem número da apólice, está tudo ótimo, mas o, a cobertura só vai ser efetivada na hora que tiver o primeiro depósito. A opção default, isso é uma grande vantagem, e eu já vi isso. A default, a cobertura inicial, é a partir da emissão. Então, eu já vi uma pessoa que ela emitiu a pólice, ela tinha que ganhar o primeiro depósito dela depois de 20 dias mais ou menos. No meio do caminho, ela descobriu que ela tem fibromialgia depois de 15 dias e a Previdência pagou integralmente a cobertura de invalidez dela. Se ela tivesse em outra situação, ela ia ter zero de cobertura. Então, ela já era uma pessoa já com alguns problemas de saúde, mas acontece isso. As pessoas às vezes falam assim, oh,
minha situação de saúde não é tão boa, eu quero ter cobertura imediata. Não é para entrar em pânico, mas só para vocês saberem que a opção default, a cobertura é automática na emissão, mesmo que não entrou um centavo na pência, tá bom? Responsabilidade do empregador. Todo empregador que não paga a pência, ele também está exposto. Ele, se acontece algum sinistro de perda de capacidade laboral ou de um seguro de vida, Deus me livre, o empregado não vai ter seguro, mas futuramente ele vai poder processar o empregador para ele pagar tudo, e uma tviá, um Processo. processo de muito dinheiro. Imagine que é o salário da pessoa até os 67 anos. É, Mitria Biturri, isso é um complemento. Quem tem algum tipo de problema de saúde ou ele quer uma cobertura a mais, tudo que ele quiser complementar dentro da pência, a pessoa ela compra um seguro complementar. Esse seguro é muito barato dependendo da idade, mas poucos corretores oferecem isso e porque eu acho que a maioria dos cobertores ficou meio que decepcionado que as pessoas não entendem a importância, mas saibam que existe um mecanismo, ele se chama guarda-chuva, o nome realmente não é o melhor do mundo, mas é um guarda-chuva dentro da Previdência, que tudo que falta na Previdência você consegue com esse seguro. Às vezes ele custa 15 shekel, 30 shekel, 40 shekel, às vezes pode ser muito caro. Um dentista, por exemplo, esse seguro pode custar 200, 300 shekel, mas é a garantia dele que se acontecer alguma coisa, ele vai estar 100% assegurado. É, o seguro, isso é muito importante. O seguro de invalidez, ele é exclusivo do segurado. Quer dizer que ele não se estende à esposa, filhos, algum dependente financeiro. Nisso também entra outro seguro, principalmente para filhos, tá bom? Ou se a pessoa, estou dando nesse exemplo do Yossi, que a esposa dele não trabalha, eu vou dar um exemplo, e claro que os filhos menores não trabalham, quer dizer que ele tem dois dependentes financeiros no dia a dia dele. O Yossi ele está 100% assegurado, só que os dependentes financeiros dele não estão. É, o exemplo clássico então, vamos dizer que um casal, os dois trabalham e eles têm esse seguro. Deus me livre, uma criança, um dos filhos dele tem agora uma doença grave. Eles não vão poder acionar nem a pência deles. E o Bitur Leumi, esse é muito cinzento, porque o Bitur Leumi calcula o que ele paga de acordo com a renda da pessoa. Uma criança não tem renda. Uma criança de 5 anos, ela não tem salário. Então, o que ela vai receber do Bitur Leumi, pelo menos no primeiro momento, é muito pouco para resolver, para melhorar essa situação, a pessoa geralmente, o que geralmente se oferece é seguro de doenças graves, pelo menos para as crianças. E vamos concordar que agora tem um casal que um dos filhos tem alguma doença grave, alguém vai ou trabalhar muito menos, ou vai parar de trabalhar. Então, o seguro de doenças graves, principalmente para criança, que custa menos de uma latinha de Coca-Cola. O seguro, esse é mais ou menos um complemento que a pessoa pode fazer de forma particular para ter uma proteção financeira. E aí a gente já está falando um pouquinho de seguros. Seguros é sempre uma proteção financeira. Tanto a cobertura de invalidez, quanto qualquer outro seguro. Seguro de carro também é uma proteção financeira. A pessoa ela tem que pensar que ela tem que expandir o seguro de invalidez, e vamos chamar de invalidez, a gente fala que é ou doenças ou acidentes. O que dá para fazer é alguma coisa em doença, o que dá para comprar isso de forma particular é doenças graves, que dá para comprar principalmente quem tem filho pequeno, com menos de 21 anos, importantíssimo. Ou acidentes. Depois a gente vai falar disso em outro workshop, mas toda criança em Israel que está no sistema do Ministério da Educação, ele tem um seguro de acidentes pessoais.
É interessante, vocês nunca viram a apólice, só que ela existe e a pessoa tem uma cobertura, não é a melhor do mundo, mas para acidente ele tem pelo Ministério da Educação. E eu aconselho a todo mundo que tem filhos pequenos fazer um seguro de doenças graves, pelo menos para os filhos, e se a esposa não trabalha, faz para a esposa também, e se ele tem algum dependente financeiro, também para ele, que é para equalizar, para botar na balança se a pessoa precisar de algum tipo de cobertura extra, tá bom? Que não vai estar inclusa na pência. É, ok. Agora o seguro Carlos, a de. gente tem Sim, mais não, slides? não, Muito mais? não chegamos na metade. Eu acho que agora. Nossa, vamos parar então aqui para a gente deixar essa Perfeito, parte, né? Porque eu acho sem que já ficou problema. longa, as pessoas estão cansadas e querem fazer perguntas. Eu vejo que a Regina já está assim, ó, com a mãozinha levantada. Perfeito. Então, né? Não, não, Quer não, não tem passar lá para problema. as perguntas Deixa, deixa eu só. e para Não, a os gente vai slides fazer da tudo com paciência, não se preocupa. Eu não vou fugir. A gente, nas próximas vezes, a gente complementa tudo. continua. Deixa eu Isso, só, a gente, deixa eu só anotar aqui onde a gente parou. a gente parou na Slides parte dos- 3, Perfeito. Sem problema. né? Para mim Para tá não ficar ótimo. bem pesado. E aí a gente pode parar aqui para fazer as perguntas, né? Ok, perfeito. A gente falou só para recapitular, quando que a pessoa tem que começar a receber a previdência dela, qual é o percentual que ela recebe, para onde vai o dinheiro, taxa de administração e a gente começou a falar de seguros, a gente falou de seguro por invalidez, tá bom? Pronto, Perguntas. perfeito. Vamos lá, Regina, o que que você queria perguntar? Bom, na verdade, a história é muito longa, eu vou tentar ser breve. Se chama de seguro-invalidez. Eu sofri meu acidente de carro e fiquei na cadeira de rodas com 29 anos aqui no Brasil, né? Eu trabalhava. E eu passei a receber uma aposentadoria por invalidez, porque eu estava me dirigindo ao meu trabalho, né? Diferente, talvez, do caso de Israel, né? Na verdade, é uma aposentadoria por invalidez. Eu fiquei 2 anos recebendo um benefício até eles comprovarem que eu tinha uma deficiência permanente, né? E depois desses 2 anos é que deram a aposentadoria por invalidez, por me dirigir ao trabalho. E eu recebo isso hoje. Eu teria direito, a minha mãe faleceu há pouco tempo, a uma pensão pela morte da minha mãe, mas não consegui porque eles cortaram duas coberturas, né? Agora, se eu tenho isso, eu indo para Israel, eu perco, como é que eu faço com o que eu tenho? E o Carlos estava falando, perda de capacidade laboral. Depois que eu consegui a minha aposentadoria por invalidez, depois de muito tempo, 2 anos, mais de 2 anos, tinha que ir todo mês para fazer perícia, não sei o quê. é, eu fiz meu mestrado e meu doutorado, eu recebi a bolsa de mestrado, bolsa, trabalhei na UFRJ, e não deixei de receber, mas continuei recebendo a minha aposentadoria. Só não podia ter vínculo empregatício com empresas. Eu fui chamada pela Rio 2016. Bom, em resumo, é isso. Eu tendo já um benefício adquirido aqui no Brasil, eu perco indo para Israel, como é que fica? A minha perda de capacidade laboral não perco, porque eu sou arquiteta, eu trabalho hoje com pesquisa e trabalho home office, né? Ok. Então, Vamos, tenho contato com associações em Israel que trabalham com acessibilidade. Eu não Uhum. sei como é que isso Bom, seria. vamos só, Resumidamente, é isso, tá? vamos só Porque teria muito mais. vamos fatiar Uhum. a pergunta, tá bom, Desculpa, é Regina? muita Não, coisa não, não não, tem hoje. tudo problema. bem. Primeiro, o que você continua. Vamos dizer que deu tudo certo, você fez aliar. O que você continua recebendo no Brasil, isso você vai ter que verificar com um advogado no Brasil, como que fica INSS. Isso eu acho que nem eu sei, nem um advogado em Israel sabe, a menos que seja um advogado que tenha, sabe, os dois lados, nem o Uhum. Keren Edut, nem ninguém. Isso aí, o que você deixa para trás no Brasil, eu te aconselho a
conhecer, tipo, aqui em Israel eu sei a lei. A pessoa que recebe, por exemplo, Bitur Leumi por invalidez e ela para de morar em Israel, 6 meses, acabou. Ela não recebe mais. Não. É, vai ter uma diferença se a pessoa é acidente de carro, acidente de trabalho, mas vamos falar que aqui em Israel, mais ou menos, que depois de 6 meses ela para de receber do Bitur Leumi. Da pência, ela vai poder continuar recebendo, mas ela vai ter que fazer a cada 6 meses uma avaliação médica. Então, isso que você ganha no Brasil, eu te aconselho a procurar um advogado do Brasil que é especialista, tá bom? Primeira parte. Segunda parte, tudo que a gente falou agora é uma previdência. Previdência é um produto privado. Se você não está aqui, se você não tem, tudo que eu falei agora de perda de capacidade laboral dentro desse produto específico que é previdência não é relevante, tá bom? Agora vamos dizer que você veio para cá, fez aliado, deu tudo certo, começou a trabalhar. Na declaração de saúde, essa pergunta vai constar. Se você tem algum tipo de deficiência, alguma coisa, isso aí, quando chegar na hora, te responder isso agora é muito complicado, porque você vai chegar aqui, você vai dar entrada no Bitor Leumi. Vamos ver o que o Vitor Leumi vai falar. Isso é um processo demorado, Regina. É um processo que tem que ser feito com calma, com um advogado especializado, que ele vai te Isso. dar o suporte correto. Então, o que você pode fazer agora, Regina, no Brasil, você tem que procurar um advogado que é especialista nisso e saber todos os seus direitos que você tem no Brasil. Quando você sai do Brasil, o que acontece? Esse fórum daqui, ninguém vai te dar uma resposta precisa. Se eu falar, eu estou inventando, tá É bom? E não é, independente do que é, acontece aqui em Israel. É o que lá, né, que tem a ver com sim, com a entidade que é o Brasil, né, o país do Brasil. Vindo para cá é como se você estivesse começando do zero. Você tem do que ir zero. agora lá no Bitur Leumi, passar por todo o processo de reconhecimento da sua invalidez, e aí eles vão pedir vários documentos, inclusive, eu até acredito, né, Carlos, a gente não é especialista nisso, em questão, tem que ser realmente um advogado, mas eu acredito que você vai precisar de uma tradução juramentada, né, das coisas que você tem lá no Brasil. É bom chegar já com isso, Isso é a tá? parte fácil. Tradução juramentada com notório, com Postilado. apostilado é complicado. Agora, Regina, muito importante, quando você chegar aqui em Israel, você tem uma classificação de aposentadoria por invalidez de trabalho, tá bom? Aqui em Israel é exatamente a mesma coisa. A pessoa está indo para o trabalho, no meio do trabalho, voltando do trabalho, como ele é classificado, a invalidez dele é uma coisa. Quando a pessoa tem uma invalidez, vou chamar de invalidez geral, quando você chegar aqui, você não vai poder pedir para o Bitol uma invalidez por trabalho, porque você não trabalha. Tipo, não vai esse artigo do Bitol não vai não você não vai poder usar ele. Você vai ter que usar ele realmente em outras. Não se preocupa que aqui tem todos os mecanismos. Uma pessoa com algum tipo de invalidez, com algum tipo esqueci a palavra, inabilidade física. Aqui tudo é Incapacidade. tratado, incapacidade física, tudo é tratado, mas aqui um advogado aqui vai te falar qual é o melhor artigo do Bitor Leumi para você acionar eles. Só que você vai ter que, Regina, são várias coisas ao mesmo tempo. No Brasil, que fica para trás, Ok. o que você vai fazer com isso? Se esse direito vai continuar, às vezes diminui, às vezes é menos 25%, eu não sei, e eu acho que se alguém aqui nesse fórum te dá uma resposta, a chance de estar errada é muito grande. Então, o que acontece no Brasil, Mas esse é o problema, Carlos. Esse é a grande dificuldade, porque eu já tenho pesquisado e não existe um advogado que tenha conhecimento Isso. disso. no Brasil, Então, eu abro mão do que eu ganho. É, vou ter que pesquisar mais, eu não sei, não não, mas conheço com certeza. ninguém. Aí o Brasil é o país que mais forma advogado no Seguro-saúde mundo. também, é a mesma coisa. Não, seguro Hum. saúde aqui em Israel, Não, advogado tem muitos. seguro saúde aqui em Israel, a gente ainda vai Ah, chegar. A gente está agora no módulo de previdência. A gente ainda vai chegar de seguro de saúde tá, Kupat Holim Shaban, seguro saúde particular. Não se preocupa, tudo isso a gente tem tempo. Por enquanto, Regina, tá bom, tá você tem que ter bom. o máximo de documentação, tá bom? Máximo. Se eu Então, não me engano, você pensando. falou que foi 1980 e oitenta e alguma coisa. Você tem que recuperar tudo, ter Oitenta tudo e sete. comprovado. E, de qualquer forma, quando você chegar aqui, tem avaliador do Bitor Leumi, entendeu? Mas agora o que você pode fazer junta o máximo de documentação e procura um advogado especializado no Brasil. Não houve pessoas que não são do ramo. Com certeza existe isso. Eu
eu, graças a Deus, não sou advogado, mas se eu te der, isso eu não tenho como indicar. Aqui em Israel Eu eu não tenho como conheço indicar. nenhum e eu já perguntei para várias pessoas, ninguém Bom, sabe me indicar. Bom, eu mas não vou se procurar preocupa, porque mais, não é uma né? coisa impossível. Não é que você vai chegar aqui, demora, como o Carlos falou, mas no final tudo se resolve. Você vai chegar, não é que o Israel tem Tá um interesse bom, em ajudar uma pessoa que é eficiente, que vai morar aqui, uma hora deixar claro que não. Até chegar lá, demora, mas no final vai ser resolvido. E, se eu não me engano, né, Carlos, é até retroativo esse tipo de coisa do Bitur Hlomi. Quando eles resolvem, a partir do momento, né, que conta, né, A partir do momento que a pessoa entrou com um e pedido, com o pedido, ou eles vão começa. pagar retroativamente. É, Então não tem como, né, tem não até tem. um pouquinho atrás, a partir do dia que foi. Fez No aliar, se caso, não me engano. A gente não no quer falar caso, coisa que a gente não tem. é, no caso, no caso da Regina, vamos dizer que a pessoa está tá aqui bom, em eu vou Israel. procurar, mas eu só tenho mais uma coisinha, Carlos. Sim, É, por Sim. exemplo, se eu não trabalhar em empresa, porque em Israel tem entidades, Acesse Israel, é uma entidade que eu não sei se é uma ONG, o que que é, mas não é uma empresa, né? não entendi sua pergunta, Se, Regina. no caso de não trabalhar numa empresa, mas trabalhar tem trabalhos em associações de pessoas com deficiência em Israel, que eu já conheço, Ah, aqui é tudo né? empresa, Regina. Tudo é business aqui, não se preocupa. Aqui ninguém. Acesse Israel é empresa? Não sei. Bom, vou Tudo é. perguntar. Aqui tudo é empresa. Existem ONGs, que aqui se chama Amutá, tá bom? Mas só que ele trabalha exatamente como uma empresa. Ah, Por então uma isso, ONG trabalha como uma empresa. ela só tem um outro tipo de verificação do governo, mas aqui ONG, a pessoa que trabalha para uma ONG, ela recebe salário, ela salário, olerite, pência, é tudo exatamente igual, não tem nenhuma diferença, Tá bom, tá bom? tá Perfeito. bom. Bom, alguém mais quer perguntar? Tem alguma Desculpa pergunta? ter demorado, mas é porque são Não, dúvidas muito antigas. claro, e é um tema complexo, né? Mas a gente vai resolvendo, vai respondendo o que pode, não é isso? Com certeza. Vamos ver aqui. Quem mais Bom, quer perguntar? obrigada. De nada, Regina. Ó, não temos muitas perguntas. Tem Essas pergunta? regras, aqui, essas regras de pência se aplica também para o SEC? Ah, ok. Eu tinha que ter falado desde o início. Tudo que eu falei até agora é somente para quem é funcionário. A gente tem que fazer um zoom específico para quem é autônomo. As regras são totalmente diferentes. O tipo de contribuição é diferente. Isso realmente já que a maioria é parecido, mas não é igual. Mas isso Uhum. é muito nichado. Isso a gente realmente tem que fazer um zoom bem focado. Depois que termina tudo que é relacionado à pência, a gente fala de Osek Murchê, Osek Patur, Tu, Al Shlitar. Tem algumas classificações, tá bom? que é, né, o que você disse aqui, o OSEC é o autônomo, né? As pessoas que têm É, uma empresa própria. eu acho que no Brasil se chama MEI, se eu não me engano. Existe aqui, se a gente for só classificar, existe aqui o SECZAI, Zaeiro. Uhum. Zail, que é a classificação mínima, é a pessoa que ela tem muito pouca tipo de obrigação, só que ela também não pode ganhar muito dinheiro. Depois é OSEC Patu, é um OSEC, essa palavra OSEC eu não sei traduzir, mas vamos chamar de autônomo. OSEC Uhum. Patu, se vamos chamar de autônomo, que é Patu, que ele é, ai, ai, Lorena, o Patu é Patu é como se estivesse livre de pagamento, é liberado. Ele li- tem uma, né? Patu, mas liberado. tem Agora, o que que é liberado no você que é Patu? Ele é liberado, ele não precisa cobrar MAM. MAM é aquele VAT, é o imposto de ganho agregado. Ele nem cobra, ele nem recebe. Aí eu não lembro exatamente do valor, mas isso é de acordo com quanto a pessoa ganha por ano. Quando ela passa de um nível, ela já vira OSEC Mulcher, ele já pode cobrar o MAM e receber o MAM de volta, quer dizer que é ele cobra, um valor se eu não anual. me engano, é 128 mil shekel por ano, Sim. mas eu posso estar muito errado.
Não, Existem mas pessoas, existem pessoas que são Osek Mulcher automaticamente, sem poder escolher. Eu, por exemplo, existem advogado, corretor de seguros, médico, é, contador. Essas pessoas, de forma automática, o governo já classifica eles como Osek Mulcher, porque eles querem, eles sabem que essa pessoa tem que ter um pouco mais de controle, tá bom? Depois disso, a pessoa abre uma empresa e ela pode ser Baal Shlitar, quer dizer que ela tem participação nas ações da empresa e, tipo, depois de Baal Shlitar, a pessoa pode ter um Tagid, aí já é muita coisa, mas é mais ou menos essa classificação. é Em nessa linha. resumo, tudo que a gente falou hoje é mais ou menos parecido, mas a gente precisa fazer um zoom muito nichado para isso, tá bom? É, Que tinha mais muda um uma coisa, pouquinho. tinha mais uma coisa de zoom nichado, só que era sobre a cobertura de seguros para cobertura de vida. Fica para o nosso próximo encontro, dia 3/6. Isso. Acho que já deu, né? Por hoje, acho que tá Acho que tudo. sim. Teve alguém que escreveu. MEI. Sim. MEI. É, Mam. é, Mam é só para o Sec Murché, sim. É só né? o Seco Mulcher também, só ele pode cobrar MAM, mas ele também recebe o MAM de volta. Então, quando você vê Isso. aquele preço em Eilat, o Seco Mulcher sempre paga o preço mais barato, porque ele não paga, ele faz o Kizzuz, o que ele cobrou e o que ele pagou, no final das contas, ele faz o cálculo. Para ele não, as coisas do negócio dele. Não é que a gente está comprando agora sorvete no supermercado, mas tudo que é para o negócio dele, ele pode lecazes isso, ele pode diminuir e também coisas pequenas. Comprou uma caneta, um teclado, coisas grandes também. A pessoa comprou um carro, ele pode dividir isso em 5 anos, tá bom? Uhum. Bom, alguém Outra, perguntou aqui, a Pati. Boa noite, os senhores falarão futuramente sobre benefícios para as pessoas com deficiência? dentro da Benefícios. previdência, ó, eu vou falar. Vamos dividir, vamos fatiar isso em duas coisas. Benefícios pessoas com deficiência têm os benefícios do governo, tá bom? Quem vai falar isso provavelmente não vai ser eu, vai ser um advogado, e advogado que cuida disso em Israel. Benefício pessoas com deficiência dentro da pênsia é algo, não é que ele não existe, é só, isso é complexo, hein? É só na parte quando a pessoa ela vai sair vamos dizer que a pessoa está com invalidez permanente. Ela está na pênsia, ela recebeu isso, nosso amigo Yossi tem 100% de invalidez antes dela completar 67 anos. Da outra vez eu falei que a pessoa vai começar a procurar onde ela vai estar a pensão dela no final, quanto que ela vai receber. Vai ter um Metarnen Prishá, que é um planejador, isso eu escrevi 30 vezes. Planejador de aposentadoria é uma coisa totalmente diferente. Quem tem deficiência, na hora que sai de pência, aí sim tem uma coisa muito específica que existe uma grande diferença se a pessoa sai de pência na situação de invalidez ou não. Então, existe uma jogada. É, Você pode trocar a pessoa no último mês, você tira ela. Vou dar só um exemplo, não é um exemplo real, vou dar dois exemplos de seguradora. Ela está em pensa de invalidez na Migdal, faltando um mês para ela sair de pensa com 67 anos, vai fazer uma jogada fiscal. Vai tirar ela da Migdal e jogar ela em outra seguradora. Agora eu não posso falar o nome porque são poucas que aceitam isso. Isso é uma brecha no regulamento da Pensia. Vai trocar ela de seguradora e vai falar para essa nova, ó, tá tudo combinado. As pessoas sabem. A nova vai receber ela como se ela não tivesse invalidez. Então, ela vai ter mais benefícios na previdência. E outra coisa muito importante, se ela já perguntou isso, quando a pessoa entra em invalidez em uma pência, é, a gente vai falar isso futuramente, mas a pessoa pode trocar de gestora quando ela quiser. Existem várias situações. Ela hoje está, vamos dizer, no nosso exemplo, ela está na Amygdala e quer passar para a MOL, depois da MOL para Infinity. Ela tem essa mobilidade. Se ela entrou em invalidez, ela não vai poder mais trocar de previdência, ela vai perder muito benefício. Isso é uma coisa específica. Tem que lembrar quem está na pência e recebeu invalidez
ela provavelmente vai ficar nesse mesmo fundo até os 67 anos, tá bom? Teve uma pergunta aqui interessante. Calma aí, só um segundo, que foi boa. Aí eu perdi ela aqui. Continuo cheio de dúvidas, mas adorei o workshop. Regina, não se preocupe. Ah, é Regina, é você, Regina? A vida é feita de mais dúvidas do que respostas, não tem problema. Não é Eu só no fiquei com mais workshop. dúvida ainda. Eu tô. Não, mas é pelo Eu menos você tem acho as. que invalidez é um termo horrível, porque É Ah, isso. complexo, verdade. você fica Então, deficiente, mas você não é inválido. É uma coisa horrorosa. então vamos trocar. Qual o nome que você quer que eu ponha? É porque em Israel se chama Udan Kosher Não, mas o Avodá. nome aqui também é esse. Eu não Ah, sabia ok. que em Israel também era a mesma coisa. Não, em Israel não tem, em hebraico. Eu que tive que traduzir isso no chat GPT. É o mais parecido que saiu. Mas se você tiver um nome É. melhor, não tem problema. O problema é o conceito. O importante é o conceito, não é a palavra. Tá bom? Bom, Então, eu se só tenho mais alguém, umas Tá coisinhas bom. aqui. É... Tudo vai ser esclarecido. Um advogado de Israel vai falar sobre benefícios para a pessoa com deficiente. Se Deus quiser, mas futuramente isso vai ser também algo bem nichado, Regina, tá bom? Porque às vezes o workshop ele tem, se for Tá muito aberto, bom. as pessoas que não têm interesse vão interesse entrar não e entra, exatamente. tem que ser pegar as pessoas que têm o próximo, é porque a gente não falou, o próximo, eu vou dar um preview, tá bom? A próxima cobertura é cobertura de seguro de vida, tá bom? E se a gente já está falando pessoas com deficiência, necessidades especiais, o seguro de vida ele tem um seguro muito específico que é para os filhos. E esse eu vou falar que vai ser o nosso encontro mais importante. Quem tem filhos com menos de 21 anos, com algum tipo de deficiência, reconhecida pelo Bitor Leumi, a previdência dele tem uma cobertura especial, exclusiva, e que ele tem que cuidar muito bem da previdência dele, é, senão ele perde essa cobertura para os filhos. A gente vai falar da nossa próxima vez, a gente já está falando, isso vai ser um workshop muito nichado. Todo mundo que tem filhos com menos de 21 anos, com algum tipo de deficiência Deficiência. ou alguma coisa reconhecida pelo Bitor Leumi, a pência dele é o artigo financeiro mais importante para o filho dele. E acontece muitas vezes que as pessoas encontram com um corretor, e a primeira pergunta que um corretor tem que fazer para alguém que tem filhos é: você tem algum filho com deficiência? Que na hora que se a pessoa responde que sim, muda totalmente o cenário. As coisas têm que ser feitas de forma completamente diferente, senão ela perde todos os benefícios do filho. Então, esse assunto sobre pessoas com necessidades especiais, é, Vai ser uma coisa mais. isso vai ser mais nichado, mas a gente vai tocar nesse assunto também, tá bom? Vai dar um lugar para isso também. Verdade. Se a Bom, pessoa, se a pessoa chegar em tem mais Israel perguntas? com mais de 67 anos já tem direito à aposentadoria? Sim, eu acho que você não veio no nosso anterior. A gente vai divulgar o vídeo, mas ele vai ter direito pelo Bitor Leumi, tá bom? Pelo Seguro Nacional. Não é muita coisa. É, a gente categorizou como mais ou menos 1.500 shekels por mês, mas ele tem que se equilibrar junto com a pência, respondendo de forma, sabe, mais e se eu entendi bem a sua pergunta, é que não. Ele só vai ter direito à aposentadoria do Bitor Leumir, da Pensa, que é um produto financeiro, não. É, Essa é a minha Obrigada. dúvida. Eu abri mão de aposentadoria por invalidez e seguro-saúde. Eu tenho 68 anos, né? Então, bom, eu tenho que me informar muito, né? tem que chegar só preparada, Regina. Bom, tá bom. É, Tá bom? chegar preparado, Obrigada. verdade. Bom, Perfeito. encerramos? Acho que foi. Mais Vamos alguma lá. pergunta? Não tem pergunta. Não tem. Então, encerramos aqui o nosso workshop de hoje, o módulo 2, com muita gratidão. Nosso agradecimento especial aqui ao Carlos Leve por ter compartilhado com a gente seu conhecimento, experiências e orientações tão importantes sobre previdência e organização financeira em Israel. E obrigado também a todos que participaram conosco aqui essa noite, fizeram perguntas e dedicaram seu tempo para aprender e investir no próprio
futuro. Esperamos que o conteúdo tenha sido útil e enriquecedor para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros, né? Então já vai anotando aí, 3 de junho, certo? E a gente vai mandar também nos grupos, vocês vão ver aí direitinho, tá bom? A gente vai voltar para quarta-feira. Hoje foi Ah, domingo sim, de forma verdade. A extraordinária, gente a estava gente em vai voltar domingo, para as isso, quartas-feiras. para Tá quarta-feira. bom? Tá bom. Então, Tá uma boa certo. noite a todos. Obrigado a todos, obrigado, Lorena. A gente fica Obrigada em mais uma contato. vez, Carlos, e a gente está em contato. Isso sim. Show de bola. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.